Ei, pessoal, boa noite. Vamos chegando para nossa live hoje. Uma convidada super especial, a Lorine Zanon. Vamos chegando. Silvânia, seja bem-vinda. Muito boa noite. A Lorine já entrou. Sérgio, seja bem-vindo. Muito boa noite para todos. Daqui a pouco a Lorine entra aqui com a gente. Pode mandar o convite, Lorine. Tainara, Sandra, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Sheila, Cantinho Verde, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. É com muito carinho que a gente está fazendo essa live para vocês hoje, trazendo informações de como é importante a gente cuidar da nossa, da nossa saúde mental, da saúde do nosso corpo nesse momento de pandemia. Ei, Lori, boa noite. Boa noite! Quanta satisfação, que honra ter você aqui comigo, com a gente nessa noite para fazer essa live. Boa noite a todos. Eu tô procurando um filtro aqui, né? Porque a gente vai falar assim para um monte de gente bonita, um monte de gente, né? Tem que estar aqui arrumadinho. Menina. Meu Deus, Então, que gratidão, que honra esse convite para essa live, tá? Porque essa live vai ser. É tempo que a gente está prometendo essa live, né, Marlene? verdade. A gente marcou esses dias, tivemos um imprevisto, né? Gente, muita gente entrando. Boa noite a todos. Gratidão a todos que tiraram um tempo para ouvir a gente, para um tema tão importante nesse momento que a gente está vivendo, né, Lori? E eu vou abrir agora para você se apresentar, contar um pouco da sua história para quem não te conhece. Olha, só assim, contando uma breve história. Esses dias eu estava atendendo lá em Domingos Martins, no interior. E teve uma cliente minha que começou a usar óleos essenciais através de uma live que você fez esses dias. Ela nem te conhece, ela não lembrava seu nome. Eu falei, por acaso é a Lorine Zanon? É essa mesmo, começou a usar óleos, né? Então, olha a importância dessas lives que a gente está fazendo, mesmo de longe, a gente conseguindo levar informação para o pessoal se ajudar, né? Então, com você a palavra, se Obrigada. apresente, conte um pouco da sua história. Pegando só o gancho da questão da live antes de eu me apresentar, né? É um período, está sendo um período muito desafiador para a gente, né? A gente teve que se reinventar como terapeuta e uma forma de ajudar as pessoas, de buscar uma forma diferente para ajudar as pessoas. Então, assim, para nós foi muito desafiador e eu acredito que assim como foi para mim e para você, né, para outros terapeutas também, às vezes não é tão simples vir aqui na frente de uma câmera, falar da nossa história, falar das coisas, né? Mas a importância disso, de como que a gente pode contribuir. Não adianta a gente ter todo esse conhecimento e não passar esse conhecimento. Então, conhecimento guardado não é útil. Então, é desafiador, mas a gente está aqui e, né, enfim. Bom, eu vou falar um pouquinho de mim agora. Eu tenho um pouco de dificuldade de falar da minha história, você sabe disso, né? Sim. Mas eu acho que o universo, ele sabe de todas as coisas. Com 23 anos de idade, eu tive uma doença autoimune, que levaram a 3 outras doenças autoimunes. E assim, na época não tínhamos os recursos que tem hoje. Eu não vou falar que eu sou tão velha, mas não sou tão nova também não, né? Isso já tem lá seus quase 20 anos, né? E aí, e aí o que que aconteceu? Na época, não se falava de terapia integrativa, de técnicas reguladoras, né? Eu sou de Santa Catarina, né? Santa Catarina. E aí os recursos que a gente tinha era a medicina tradicional. E os médicos falaram que se eu tivesse viva aos 30, então eu era cadeirante, né? Ou com alguma sequela muito grave, porque essas doenças, no caso que eu tive, elas tiveram foram problemas muito sérios, né? Eu tive sequelas com isso, enfim. E não tinha muito recurso para a época. E aí eu lembro que eu conheci uma pessoa, na verdade ela ficou sabendo do meu caso, eu morava numa cidade muito pequenininha e eu sou muito grata a essa pessoa. Ela fazia o curso de reflexologia em São Paulo
ela fazia o curso de reflexologia e ela ficou sabendo do meu caso, porque teve uma época que realmente eu não conseguia caminhar. Eu precisava de pessoas, né, para me levar ao banheiro, para me ajudar a me alimentar, trocar de roupa e tudo mais. E aí ela ficou sabendo da minha situação e ela veio na minha casa. E ela ofereceu a reflexologia. E eu não conhecia nada, gente. A minha mente era racional, eu trabalhava numa empresa que era aquele negócio mecânico e tudo mais. E de repente a pessoa falou assim: olha, tem uma técnica que eu vou pegar no seu pé e o seu corpo vai responder e tudo mais, e você vai se autocurar. Cara, igual a porteira, eu respondi para ela assim: você pegando no meu pé, cara, eu me trato com 5 médicos e eu tô nessa situação. Como assim? Você vai pegar no meu pé e eu vou melhorar? E aí aquilo, ela falou assim: você não precisa acreditar, você precisa me dar o pé. Eu falei: ah, então tá bom. E aí ela começou a vir na minha casa e começou a fazer o meu tratamento, e com poucas sessões, tipo assim, vou te dizer, 6 sessões, eu saí do quadro que eu estava, a minha cirurgia que eu ia fazer já não precisou mais ser feita. E aí foi uma sucessão de coisas, e eu fiquei impressionada com aquilo. E eu falei: meu Deus, o que que é isso? Eu estava à beira da morte, né? Supostamente falando. E daí, então, daqui a pouco eu já tinha perspectiva de vida, e aquilo foi muito impressionante para mim. E aí eu falei assim: não, eu quero isso para minha vida e eu quero ajudar pessoas com isso. Porque assim como eu estava naquele momento, haviam muitas pessoas que também estavam naquela situação precisando de ajuda. Inclusive, né, no decorrer da vida é assim. E aí eu larguei tudo que eu estava fazendo e eu fui para São Paulo. Essa moça que me apresentou a reflexologia foi embora da cidade. Então eu não tinha mais como fazer o tratamento. E aí eu tinha que ir para São Paulo. E aí quando eu ia para São Paulo, eu tinha condição de uma vez por mês só mesmo para fazer o tratamento e tudo mais. E aí eu comecei a fazer então o curso. E aí com questão de 6 meses eu já comecei a fazer atendimentos e comecei a trabalhar com reflexologia, comecei a ganhar dinheiro com reflexologia, com outras técnicas, né, para me sustentar. E hoje já são 10 anos que eu trabalho com terapias integrativas e autorreguladoras, e a reflexologia é uma das técnicas, né, que a gente trabalha. E foi assim que eu te conheci, né? Você veio participar do curso, foi minha cliente, e assim, eu posso dizer que foram muitas, muitas vidas tocadas e trabalhadas, né? E o que mais me chamou a atenção de tudo isso, que a doença física, ela só foi um reflexo das minhas questões emocionais. E quando eu entendi o que uma terapia pode fazer na vida de uma pessoa, foi quando virou uma chave na minha vida, né? Então foi isso, assim. Aí em 2012 eu vim para o Espírito Santo, e aí desde 2012 eu moro aqui, trabalho aqui, e aí foi um caminho sem volta, né? As pessoas estão ouvindo a gente direito? Eu estou ouvindo a minha voz de retorno. Eu ia perguntar exatamente isso. O pessoal está nos ouvindo, a imagem tá legal, porque eu tô te ouvindo muito bem, a imagem tá boa. Vou abaixar um pouquinho Pessoal, o volume, porque estou te ouvindo de retorno, pode ser que seja isso. compartilha aí, pessoal. Tá legal? O áudio, a imagem tá legal? Então, falando da reflexologia, né, Lorine, a gente não pega só no pé das pessoas, né? A gente também trabalha as emoções, né? Eu lembro que quando eu fui no Dr. Armando, né, foi na clínica que eu te conheci, ele falou assim: você sabe que antigamente os ciganos liam a mão, né? Ele falou exatamente desse jeito. Então, muita gente não sabe dos ciganos, né? Mas na minha época de criança, a gente ainda via muitos ciganos. E aí ele falou: aqui trabalha uma terapeuta que eu queria que você fizesse pelo menos 5 sessões com ela, porque você vai chegar lá, você pode até achar que fui eu que contei para ela, mas não. Ela vai te descrever. E ela vai, através disso, ela vai poder te ajudar. Ele falou exatamente isso. Olha para você. Olha como você está sentado. Então, ele olhou para minha expressão e ele viu que eu realmente precisava de ajuda. E aquilo, assim, foi um boom. E eu queria levar muito meu filho para fazer terapia e ele não quis ir. E depois, com o tempo, ele viu a minha mudança. E aí, ele falou assim: mãe, eu quero ir nessa mulher.
Aí, quando ele levou, eu, claro que eu queria entrar na sessão, e a Lorena disse, não, é a sessão é do seu filho. E aí ele saiu de lá e falou, mãe, nunca mais eu quero voltar aí. E depois de umas 2 semanas, parece que virou uma chave e ele falou assim, mãe, eu quero voltar naquela mulher. E aí, assim, com 5 meses que ele estava com você, né, Lorena, ele fez uma transição muito bacana no trabalho dele. E hoje ele tem 21 anos e, assim, quando a gente conversa com ele, não, eu sou suspeita para falar porque ele é meu filho, mas, assim, muitas pessoas que conversam com ele, o nível de maturidade que ele tem depois da terapia, né, principalmente quando passa por situações como ele passou de relacionamentos, né, que eu e o pai dele, a gente se separou, ele era muito novinho, né, então traz alguns traumas, né, com ele. E ele, assim, teve um boom na vida dele, né? Então, assim, a gente não trabalha só fazendo massagem no pé, né? Que muita gente acha que é massagem, mas são estímulos e a gente também trabalha a questão emocional, né? Então, eu vou falar da reflexologia, que é o meu carro-chefe, depois a gente vai falar das outras técnicas, eu acredito aí, né, que tem muito a agregar. O que é o bacana da reflexoterapia, né? Cada dedo do É, pé, ele tem lá 20 e tantos significados, então quando a gente olha para o seu pé, a gente sabe como que você se comporta, sentimento, trauma, ano de trauma. Então, o pé, ele é um reflexo do nosso psique. Então, quando a gente muda, a nossa estrutura plantar também muda. Então, cada calo, cada pinta, cada traço, tudo é uma informação. Então, quando a gente olha para o pé, literalmente a gente descreve a pessoa, né? Só falta o CPF. Literalmente a gente descreve a pessoa. E isso a pessoa fica um pouco impressionada, mas é um estudo que tem por trás disso, né? São anos de estudo, inclusive esse estudo, né, dessa leitura é aqui brasileiro junto com o argentino, né? Com o Osni, para quem não sei quem conhece aí, busca aí, Osni Tadeu, do Instituto Osni Tadeu, que foi a minha primeira formação. Então, é muito legal nisso. Por que é bacana dessa parte? Porque quando vocês chegam para a gente, vocês falam um monte de informação de acordo com aquilo que vocês acham que é o que vocês acreditam de vocês. E quando a gente olha para o pé, muitas vezes não é nada daquilo. A gente conta uma historinha para a gente, ou a gente aprendeu a se perceber daquela forma, né? A gente nasceu, cresceu e produziu daquela forma e tudo mais. E aí, quando a gente consegue olhar para o pé da pessoa e descrever ela de uma forma, de uma perspectiva que nem ela sabe, né? Então ela consegue se perceber de uma forma diferente. E aí é onde a gente entra com as outras técnicas, porque a reflexologia ela é uma técnica autorreguladora, onde a gente consegue trabalhar as questões físicas e as questões emocionais. Se você chega para a gente com uma questão emocional, a gente sabe qual é a disfunção fisiológica, física, né? Do sistema bioelétrico. Se você chega com uma questão física, a gente sabe também qual é a emoção predominante, porque existe uma correlação entre órgão e emoção, né? Então, e também vocês podem dar uma olhada nisso, pesquisar um pouco mais sobre isso, quem tiver interesse, porque é uma coisa muito legal. Então, vocês devem ter ouvido falar muito, né? O corpo fala. Isso não é um clichê. Realmente, quando a boca cala, o corpo fala, né? Então, assim, e a gente traz no nosso corpo físico 9.000 anos de informação. A nossa mente magnética capta essas informações. E elas estão aonde? Na nossa musculatura, nos nossos órgãos, né? Nas nossas células. E aí a gente tem ferramentas para acessar essas informações. A biocinesiologia, né? A cinesiologia aplicada, a hipnose, o Theta Healing, as barras de Axis. Então, o que acontece? Nós somos criados, né? A gente traz a memória familiar, a gente traz a memória coletiva, e aí a nossa mente, ela capta aquilo e reproduz. E aí isso vai virar patologia. Então, qual a importância da terapia na nossa vida? Porque antigamente quem fazia terapia, né, Marlinha, antigamente? Era doido até, né? A gente tinha preconceito. Ah, eu não preciso disso, eu lidei com meus problemas a vida inteira, e assim por diante. Mas só que a terapia, ela traz pra gente um grau de consciência. Por que eu me comporto daquele jeito? Porque eu aprendi daquele jeito, eu tenho que fazer sempre daquele jeito, né? Quais são as crenças, quais são os paradigmas que a gente traz, quais são as minhas auto-verdades, né? E aí, como a mente, ela só reconhece o que conhece,
Como que eu vou ver uma perspectiva diferente, uma forma diferente, se eu não tiver ajuda? Inclusive, nós, terapeutas, a gente está sempre no quadro de evolução. A gente nunca para, desde que você me conhece, né? Quantos mil cursos a gente faz, e você, quantas técnicas e quantos cursos. Por quê? Porque existem muitas informações que a gente traz e cada uma, às vezes, vai precisar de uma chave diferente. Então, de repente, para um vai ser a reflexologia, para outro vai ser hipnose, para outro vai ser barras, né? Só que é tanta informação que a gente traz que a gente precisa realmente de ajuda para poder olhar para tudo isso, né? Essa parte eu achei bem importante a gente reforçar, né, Lore? Que a gente está sempre se tratando também, cuidando das nossas emoções também. Da vez passada na live com a Paula, eu até comentei no início da pandemia o desespero que bateu em mim também, porque há mais de 20 anos eu trabalhava com carteira assinada, então fazia sol, fazia chuva, eu tinha meu salário ali no final do mês e de repente veio a pandemia, eu saí do trabalho e aí veio a pandemia. E aí o que acontece? Vem toda uma questão de insegurança. E agora? Eu vou passar fome, e agora? Eu não vou trabalhar, né? Com essa questão do lockdown. E aí a gente vem com toda uma crença de que a gente vai passar fome, vem todo um medo. E aí eu liguei para a Lore chorando aos prantos e eu não conseguia falar. E aí ela disse, Marli, você está com Covid? Eu não conseguia responder do desespero, gente. De verdade, foi desespero. E aí uma pergunta que ela me fez, ela falou, Marli, imagina você agora com carteira assinada, seria uma garantia de que você estaria empregada? Não, pronto, ali virou uma chave. Então, às vezes, é uma pergunta que a gente faz que vira uma chave, porque a gente está tão ali focado no problema e a gente não consegue enxergar mais ao nosso redor, a gente não enxerga as possibilidades, a gente não enxerga mais nada, né? Então, aí a importância da gente se tratar, se cuidar. Eu falo sempre assim que a gente se comove com a história, a gente tem empatia pela história, mas se eu não estou tratada com o meu problema, chega um cliente, vai falar do problema dele, eu vou chorar mais do que ele, né? Então, essa é a importância da gente estar tratada e estar buscando sempre melhorar e evoluir, né? Então, muitas vezes eu falo com a Lore, né? Lore, mas isso nunca vai acabar, essa busca por melhoras, né? E ela sempre fala, Marli, você quer voltar lá para trás? Eu não quero. Porque o que acontece? Que galera entrando aqui, gente, sejam todos bem-vindos. Essa garotinha de Portugal, a Tuane. Gratidão, Tuane. Então, teve uma. Peraí, Lore, só um pouquinho. A Lore, a Antonieta. Uma das minhas melhores surpresas foi reparar que com a Reflexo os meus pés foram mudando, exatamente. Exatamente. Antoinette é o nome dela, minha cliente. Isso. Linda! Gratidão. Então, o que acontece, né? Nós, como eu falei para vocês, a gente traz 9.000 anos de informação. E aí, a nossa mente, ela só reconhece o que conhece e capta o que está no nosso programa. Vamos pensar que a gente tem um programa de computador, né? Que já está ali, mas não significa que não pode ser mudado. Quando a gente passa por um momento desafiador, o que acontece? Porque esse trabalho de mudança que a gente está tendo, como você falou, nunca termina. Não, a gente só vai mudando de fase, subindo degrau, porque é muita coisa. Vocês não vão ser mais os mesmos quando saírem dessa live, né? Quanto mais quando vocês estavam 1 ano atrás, ou 6 meses atrás, ou antes da pandemia, né? Então, num momento de, vamos dizer assim, de tensão, de dificuldade, o que o nosso cérebro faz? Ele vai trabalhar instintivamente. E qual que é o instinto que a gente tem de sobrevivência? Qual a primeira coisa que a gente tem medo? De passar fome, de passar necessidade, de morrer, de não vai dar conta. Então, a gente sai do nosso racional e começa a entrar no piloto automático. E esse é o grande problema que está acontecendo nessa pandemia. Que é desafiador, mas a gente liga uma TV, eu quase não vejo mais TV hoje. Mas a gente liga uma TV, é muito sensacionalismo. Não estou dizendo que a gente está aqui fechando os olhos para o que está acontecendo. Não, gente. Realmente a gente está passando por uma dificuldade e a gente tem que olhar para isso. Só que a gente tem que olhar para isso com consciência. Trazer para consciência, né? Tá, qual é o meu papel? Qual é a minha responsabilidade? O que eu preciso fazer para me cuidar nesse momento? O que eu posso e o que está no meu controle e o que não está no meu controle. Tirando isso, a gente tem que buscar recursos. O que são esses recursos? Buscar uma terapia,
né? Buscar, sei lá, uma meditação floral, conversar com alguém, um óleo essencial, seja lá o que for. Nós temos recursos, principalmente para a gente não cair nessa frequência. Porque quando a gente cai nessa frequência, a gente não consegue mais racionalizar nada. Então eu pego muitos clientes que estão aqui, que vêm para mim, desesperados. E quanto mais baixa a frequência, mais dificuldade vai ser para trabalhar, mais dificuldade vai ser para cuidar da sua imunidade, mais dificuldade vai ser para, né, tentar sustentar a dinâmica do que está acontecendo, seja ela financeira, seja ela, né, na família, porque agora mudou tudo, as famílias estão em casa, as crianças estão em casa, a gente está com um problema muito sério, que é a Covid, não é para qualquer um, gente. E eu falo que semana passada a gente teve que cancelar, agora eu posso falar por quê, porque eu estava com Covid, né? E realmente foi muito difícil, a gente ficou com, eu e meu esposo, a gente ficou com febre, a gente ficou ruim. Graças a Deus não precisamos ser hospitalizados, né? A gente entrou com protocolo e com todos os recursos que eu tinha. E eu falo para vocês de coração que foi muito bom experienciar isso, porque uma coisa é estar aqui desse lado, falando, vamos fazer isso, vamos fazer tal coisa, vamos isso, vamos aquilo. Mas quando eu preguei quando eu fiz aquilo que eu preguei, né? Então fez uma diferença lá em casa. Quando eu coloquei o óleo essencial, quando eu fiz uma meditação, quando eu fiz a reflexologia, quando eu fiz uma barras, né? Quando eu consegui conversar com alguém a respeito do que estava acontecendo, né? Que a gente busca recurso. Então, a gente não está sozinho nesse processo. Vamos pensar que nós estamos passando por uma situação que, teoricamente, está todo mundo nesse barco, né? Cada um no seu barco, mas está todo mundo nesse barco. Então, assim, o que nós efetivamente podemos fazer nesse período de quarentena, né? Primeira coisa que eu convido vocês, cuidado com as notícias, cuidado com a mídia, porque tem todo um esquema por trás disso que de certa forma tem um interesse, né, também das pessoas estarem desesperadas, porque isso gera um controle maior de tudo, né? Então, assim, qual é o recurso que você tem aí que você pode estar usando nesse momento, né? Seja hoje, igual a gente está fazendo essa live, e a gente vai falar das terapias online, né? Mas tem muitos terapeutas, se você digitar lá no Google, terapeuta online, disponível de graça, né? Tem pessoas que estão se disponibilizando para ter uma conversa, alguém que vai ter uma conversa com você, vai te trazer para esse lado racional nesse momento, né? Então, assim, não vibrar nessa frequência, porque essa frequência está adoecendo a gente mais do que a própria Covid, né? Então, qual o recurso que eu tenho? Eu tenho que trabalhar de casa? Então, uma outra questão, a gente buscar entender esse papel, como eu estou, né? Tá, eu tenho que trabalhar de casa agora. Ok. Então, eu vou levantar, vou ficar de pijama o dia inteiro, ou eu vou fazer um café e vou me dispor, bom, é isso que eu tenho, gratidão que eu estou com saúde, gratidão que eu ainda tenho um trabalho. Então, tudo é uma questão de visão. É como eu vejo as coisas. Eu falo muito isso aqui em terapia, que muitas vezes a gente não consegue mudar uma situação na nossa vida, né? Vamos pensar, esse momento a gente não consegue mudar o que está acontecendo. A gente está à mercê do que está acontecendo. Mas eu posso mudar a visão do que está acontecendo. Talvez, esse seja o grande momento da nossa vida. Da gente se reinventar, da gente olhar para dentro. Porque eu falo assim, nesse período, a quantidade de pessoas que estão sedentas para entender o que está acontecendo com elas internamente, de entender o que eu vejo isso como uma grande oportunidade de mudança. Então, se você conseguir olhar para o que está acontecendo agora e falar assim, cara, eu não quero mais aquilo para minha vida, talvez isso vai demorar muito tempo ainda para ajustar. Tá, mas digamos que ajuste. Vocês querem aquela vida de antes, onde a gente trabalhava freneticamente e a gente não se importava com tanto de coisa? Então, quais são os aprendizados que essa quarentena trouxe? De repente você está olhando para o seu casamento, de repente você está olhando para a sua saúde física, de repente você está olhando para o seu filho que você não conseguia ver. Eu lembro que logo no início aí da pandemia, né, teve uma cliente que eu atendi, ela tinha se ela estiver me ouvindo aqui, ela sabe que eu estou falando dela. Ela tem uma garotinha de 3 aninhos, 4 aninhos, e que ela levava para a escolinha e buscava à noite. E ela trabalha de manhã até a noite, né? Aquele rolo da vida que a gente é consumido, né? Pelo sistema,
corrida dos ratos, enfim. E aí, quando veio a Covid, que ela precisou ficar em casa com a garotinha não comia, ela não conseguia fazer as coisas com ela. Ela teve que ligar para a tia da escolinha e falar assim, o que a minha filha come? Porque eu não consigo dar uma comida para ela, ela não come, né? Então, assim, aí ela falou assim, meu Deus, Lori, onde que eu tava? O que eu tô fazendo na minha vida? Claro que se fez necessário, mas olha que sacada legal. Cara, eu tenho que olhar pro meu filho. Porque a gente faz o quê? Compra coisas, dá coisas, mas na hora efetivamente de estar com essa criança, né? Será que a gente não está inconscientemente repetindo os mesmos padrões dos nossos pais? Então, o que essa pandemia, essa Covid trouxe de positivo para você? Vamos pensar dessa forma, vamos mudar, vamos olhar para uma outra perspectiva. Sim, essa questão da TV, né? Eu tive essa experiência tem umas 2 ou 3 semanas atrás. Eu cheguei em casa do trabalho cansada. Então eu gosto de desligar de alguma outra forma antes de ir para a cama, né? Porque eu gosto de levar o cansaço para a cama. Eu gosto de dar uma desligada primeiro e depois eu vou dormir. E eu liguei a televisão, tava passando o jornal. Olha, sinceramente, começou a me dar uma angústia. Eu senti uma coisa horrível no peito. Eu falei, gente, o que é isso? E aí eu fui me dar conta que eu estava prestando atenção no noticiário de quantidade de mortes, de falta de leito, de terror, uma sessão de pânico mesmo. E eu comecei a me sentir mal com aquilo ali. Então eu venho trabalhando muito com os clientes. Faça uma sessão de pipoca, sessão de cinema à noite, junta a família, vai assistir um filme, vai dar gargalhada. Tem tanto besterol, né, na internet que você pode dar gargalhadas, né? Um filme com as crianças, faz uma pipoca, tira um tempo ali, desliga o jornal, porque essa frequência ela mexe realmente com a gente, né? Então tem outras opções, né, de você tirar um tempo com a família e assistir um filme e ver uma coisa diferente, né? Pessoal, deixa eu só dizer aqui, se alguém quiser fazer uma pergunta, né, Lore, a gente está aí à disposição para responder também. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, podem ficar à vontade. Tem uma interrogaçãozinha aqui. Não tem perguntas, não. Mas, gente, fiquem à vontade, pode fazer perguntas, tanto para mim quanto para a Lore, que a gente vai assim, o que a gente pode fazer? Então, quando vocês vêm para terapia, nós conseguimos, com as técnicas autorreguladoras, né, ajustar o seu corpo físico, onde a gente vai trabalhar a questão da ansiedade, a questão de uma noite boa de sono. O que acontece, né? Através de estímulos bioelétricos, o cérebro ele entende e ajusta seu sistema como um todo. Vai pela medula e ok. Quando você está em casa, que nesse momento a gente às vezes não está conseguindo fazer efetivamente uma reflexologia na pessoa, uma acupuntura, né? Quais são as formas de fazer com que o nosso corpo produza uma serotonina, né? Os hormônios estimuladores e da felicidade aí que todo mundo fala, né? Igual você falou, faz uma sessão de filme, de brincadeira. Eu tenho um caso muito interessante de uma família que falou assim, ela falou assim, cara, há muitos anos que eu não jogava baralho com meus filhos, agora a gente faz a sessão dominó, a sessão brincadeira, aquela da forca, que era do meu tempo de infância, agora estou ensinando meus filhos a fazer isso. Então, assim, quando a gente começa a criar mecanismo para que o nosso próprio corpo mude. Então, lembra que eu falei lá no início da live sobre a frequência? Então, eu preciso mudar a frequência. Então, eu não posso esperar ter o mesmo resultado fazendo a mesma coisa. Eu preciso criar novas coisas. E as crianças que estão em casa, elas estão com muita energia. E aí, para você não ficar estressado, para você não ficar nervoso, você vai ter que criar um recurso para isso. E entra nessa brincadeira, né? Então, faz o seu momento de infância que talvez você não teve, talvez seu pai não brincou com você, não conseguiu fazer, mas agora você está tendo oportunidade de fazer diferente, de uma forma diferente. Então, olhar para a situação de uma perspectiva diferente, né? Porque o que está acontecendo agora? As pessoas estão indo para os nossos parceiros, que, graças a Deus, pode nos ajudar, mas vão se entupir de medicamento, né? São medicamentos que eles são supressores de consciência. E aí você vai resolver alguma coisa? Não, vai ser um paliativo. E se isso ficar por muito tempo? Realmente você vai tomar medicamento o resto da sua vida? Então, claro, aqui a gente não está dizendo que não é para você fazer isso.
né? Claro, de forma alguma. Mas, se você puder olhar para isso e pensar assim, o que eu posso efetivamente fazer antes de chegar nesse quadro, ou se eu estou nesse quadro, o que eu posso fazer para melhorar, porque só o medicamento também não vai fazer efeito, gente. Não vai. Você vai ficar dopado, vai ficar grogue, vai ficar isso e o seu problema vai continuar. O problema com o filho vai continuar, o problema da Covid vai continuar, o problema com o trabalho vai continuar, né? Então, o que efetivamente, dentro do que a gente está tendo hoje em casa, o que eu posso fazer, né? Então, buscar, igual você falou, vamos criar recursos, vamos nos reinventar. Não dá mais para a gente ficar de mimimi, esperando a vida passar e reclamar que não dá. Então, o que você pode fazer, né? Seria mais ou menos isso, né? Deixa eu só colocar aqui, a Ana Flávia perguntou sobre o que se trata a live, né? Passou, achou interessante, seja muito bem-vinda, Ana Flávia. A gente está falando da importância de cuidar das emoções e do corpo nesse momento de pandemia. Seja muito bem-vinda. A Mônica, ela diz assim: entendo que o medo nos ajuda a ter cuidado, a respeitar o perigo que existe, mas concordo que não pode ser um medo, não pode ter um medo excessivo. Aí temos aqui, a Larissa pergunta se vai ficar salvo. Sim, vai ficar salvo no Eu meu vou Instagram. responder. Tem uma outra aqui, reflexologia trabalha a síndrome das pernas inquietas, mas eu vou responder a do medo, que eu achei interessante. Gente, é muito legal a gente entender a diferença de medo e perigo. Medo, ele nos protege. O perigo, ele existe. E o medo, muitas vezes, é fruto da nossa imaginação. Então, até onde é o meu medo? Ou lembra que eu falei para vocês do cérebro, do nosso instinto reptiliano de sobrevivência? Então, muitas vezes, o nosso medo ele fica exacerbado por conta dos padrões, paradigmas e crenças que a gente traz. Então, assim, essa frase foi muito interessante, porque eu consigo medir o que é perigo. O que é perigo? Eu não vou sair sem máscara, eu tô contaminado, eu não vou atender, eu não vou contaminar outras pessoas. Então, a gente tem que ter bom senso e usar de bom senso com as coisas, beleza? Agora, aonde o medo me paralisa? Eu não consigo fazer mais nada por conta disso. Então, existe uma questão aí que a gente consegue, né, separar. A reflexologia trata, sim, síndrome das pernas inquietas, porque é uma questão do sistema nervoso central, que está diretamente relacionado e correlacionado com a ansiedade, né? Entre outras coisas mais, e consegue tratar assim. E muitas vezes isso pode ter tido um gatilho na infância, e isso também pode ser tratado com hipnose, que no caso a Marli pode ajudar melhor vocês que eu. Pode ser trabalhado também com Theta Healing, pode ser trabalhado com barra de axis, pode ser trabalhado com óleos essenciais também, porque é diretamente ligado ao sistema nervoso central e pode estar correlacionado, então, a um trauma, alguma coisa que aconteceu, e aí a gente ressignifica essa informação. A reflexologia não tem como fazer online, mas todos os recursos que a reflexologia traz, dentro da terapia, a gente consegue sim fazer online. Então, pode ser feito, né, para quem tem outras técnicas também, a gente pode agregar, né? E sim, dá para fazer online. Com a hipnose, por exemplo, quem é que falou essa pergunta? Eu perdi aqui. Enfim, das pernas, né? A questão da hipnoterapia, a gente vai buscar a causa raiz do problema, né? Onde que está gerando, onde começou esse problema. Então, com certeza, você não nasceu com esse problema, né? Você desenvolveu ao longo do tempo, às vezes uma ansiedade, o Laurinha disse um trauma, né? Que aconteceu na infância. Porém, a avaliação a gente faz online, mas a sessão em si a gente não tem como fazer online. Mas se tiver interesse, tem o meu número aí no Instagram, pode entrar em contato que a gente faz a avaliação online para te explicar melhor como que a gente pode trabalhar essa questão. A Mônica diz, a mídia está fazendo questão de manter toda a massa em pânico. Infelizmente, assim, quando a gente dá atenção para essas situações, realmente a gente liga a televisão, é como se a gente estivesse ouvindo um filme de terror mesmo, né? Uhum. Mas, enfim, tem muitos áudios, né, no YouTube, eu sempre digo assim, tem áudios infinitos de hipnose mesmo, de outras meditações guiadas, né? Isso. Exatamente, que você pode usar numa crise de ansiedade. Gente, você tira ali meia hora, vai para o seu cantinho, coloca um fone de ouvido
para você sair daquela frequência, né? De vez em quando algum cliente manda, eu vou lá, pego um link no YouTube, às vezes a gente não consegue atender online, clica e envia, olha, gente, 20 minutos, meia hora. São áudios de auto-hipnose que você faz lá para ansiedade. Então, assim, recurso é o que não falta, né, Lore? Sim. E a gente não está aqui para julgar nem nada, né? Porque a gente sabe até nós na área da saúde a gente entende, sabe até quanto ou realmente estamos dentro de um problema e o quanto há um interesse também por trás de tudo isso, manter a sociedade, manter o sistema num controle, né? E tudo mais. Mas aqui a gente tem que buscar o que a gente tem. Então você vai falar assim para mim: ah, Lori, mas quando eu estou num processo de pânico, não tem nada que me faça sair disso, num processo de ansiedade que me faça sair disso. Realmente, quem tem pânico ou quem tem ansiedade, né, bem elevada aí, realmente não é fácil, sabe? A gente sabe disso. Então, assim, mas você criou isso também, mesmo que inconsciente. As nossas doenças, elas são criadas. Então, o que você pode estar fazendo, né? Criar um método, às vezes muito pessoal, né? Para entender onde que está o gatilho dessa ansiedade, para, de repente, tentar controlar isso, né? De alguma forma. Ou criar algum recurso. Ah, vou tomar um banho gelado, vou fazer um chá, vou correr, vou caminhar. Né? Ligar para um amigo, né? Vou ligar isso, sabe? Então, assim, todo mundo consegue, dentro de um recurso, ter um recurso para que possa ajustar. Todo mundo consegue, sabe? Eu posso falar isso por experiência de 10 anos, e quando a pessoa começa a conhecer o que está acontecendo com ela, porque o que acontece numa ansiedade ou numa crise de pânico? A gente tem medo de estar no pânico, a gente tem medo do medo, né? Tem medo de não dar conta daquilo, porque falta o ar, parece que vai morrer e você vai engasgar, enfim. Né? Em graus elevados acontece isso. Então, assim, quando você passa a conhecer o que está acontecendo com você, que aí é onde a gente entra, né? Entender esse mecanismo, você começa a ter um pouco de controle do que vai acontecer com você. Então, você começa a prevenir esse processo para ele não acontecer. E se vier acontecer, você fala assim, cara, não tenho o que fazer, vou respirar fundo, porque eu não vou morrer, não vou engasgar, não vou encaixar, não vai nada. Uma hora isso também vai passar, né? Então, a questão é a gente ter esse conhecimento e aí buscar a raiz, porque para isso tem cura, tem ajuste, tem como a gente melhorar, cuidar, enfim, né? Eu sempre falo assim, muito também a questão de prioridade, né? Se você já está nesse processo de pânico, de ansiedade, por que você ainda não foi procurar ajuda? Então, por que está se estendendo? Por que está deixando ainda? Então, é uma questão de prioridade. Qual é a sua prioridade, né? Por que você ainda está nesse processo de deixar o pânico tomar conta? Então, busca ajuda. Eu sempre falo assim, independente de com quem você vai se identificar, mas você tem que buscar para você. E automaticamente, quando você está bem, todas as pessoas à sua volta vão mudar também, vão ser beneficiadas, né? Esses dias eu atendi uma cliente com hipnoterapia e ela tem um filhozinho de 2, 3 anos e ela fala assim, Marli, parece que quem fez a terapia foi meu filho, porque ele teve uma mudança muito grande. E na verdade, quem mudou foi a mãe, né? Então, olha que interessante, quando você muda, tudo muda ao seu redor, Isso. né? E eu Deixa eu falo só comentar aqui que a Georgia disse, a reflexologia associada a outras técnicas mudaram a minha vida para muito melhor. Gratidão. O Cantinho Verde comentou aqui, se cada pessoa conseguir relaxar, meditar por uns 10 minutos, com certeza a qualidade de vida vai melhorar. Exatamente. A Mônica diz, autoconhecimento é tudo. Gente, obrigado por interagir. Sejam todos bem-vindos, pessoal que está entrando agora. Pode continuar. Eu falo assim, a doença, ela é um bicho vivo, né? Os nossos comportamentos também. Como assim? Tudo que a gente faz, consciente ou inconsciente, tem um ganho secundário. Ou porque a gente aprendeu daquela forma, ou porque a gente viu como criança. Vamos pensar assim, vamos pensar lá quando a gente é bebê. Se chorou, o que a mamãe faz? Mete o peitinho, traz uma comidinha, nananana, né? Aí a gente cresce e entende que por trás dos nossos comportamentos, isso inconsciente, tá, gente? Tem um ganho secundário. Ah, se eu tenho uma crise de pânico, o que vai acontecer? Alguém vai me salvar?
alguém vai me cuidar, né? Então, aqui a gente não tá para julgar a doença, não, e nem comportamento. Não, a gente quer trazer para vocês que quando você compreende e tem esse conhecimento, ele é libertador. Porque você vai falar assim, então é por isso que eu faço tal coisa? Então é por isso que acontece isso? Então é por isso, isso e isso. Gente, a gente encurta um caminho que é muito grande, que a medicina tradicional não vai conseguir ajudar você a entender isso, né? A gente não está desmerecendo de novo, mas é uma realidade. Então, dentro de um pânico, você criou isso ao longo da sua vida. Seu corpo ele está tão acostumado com esse processo que ele metabolizou de uma forma que ele está liberando cortisol, né? O tempo todo, num processo como se você tivesse 24 horas em estado de fuga, que é o que acontece com quem tem pânico. Ele está sempre em alerta, ele está sempre em estado de fuga. Tá, e o que está por trás disso? O que fez o seu corpo processar dessa forma? E qual é o ganho secundário disso? Então, sempre quem vem para terapia, Marli, você também acredito que faça isso, a gente não vai alisar problema de ninguém, a gente não vai enxugar gelo. O que a gente vai fazer? A gente vai trazer para consciência isso. Porque assim como você criou isso, consciente e inconsciente, você pode mudar isso também. E isso é lindo, porque aqui não cabe julgar. Vocês acham que nós duas aqui fomos diferentes? Cara, pra gente estar sentado nessa, né, fazendo esse trabalho hoje, a gente já fez coisa para se autotrabalhar. Por Já isso levou um tapa na cara, né? Exatamente. Eu lembro assim que eu falava assim, meu Deus, o que é isso? O que eu criei da minha vida? E quando eu conheci a reflexologia com 23 anos, né, 24 anos, tinha uma senhora que ela fez o curso comigo, ela tinha 70 anos, 69 anos. Ela era uma pessoa, ela era aposentada, enfermeira aposentada. E eu lembro que eu falava assim para ela, eu falei, meu Deus, como que eu não aprendi isso antes? Por que ninguém me ensinou isso antes? Quanto tempo da minha vida? E aí ela falou assim, relaxa, se eu viver mais 10 anos, mais 5 anos com o conhecimento que eu tenho hoje, eu sou a pessoa mais feliz da vida. E eu tô feliz. Você tem uma vida inteira pela frente, né? Então, isso virou uma chave também dentro de mim. E aí, quanto mais a gente entende que nós somos responsáveis pelo aquilo que acontece, consciente ou inconsciente, sim, a gente é produto do meio que a gente vive, ok? A gente tem a memória coletiva, mas isso é libertador. Tem um estudo da epigenética que eu acho fantástico, que ela fala assim, que 50%, né, do que a gente traz é do pai e 50% é da mãe. Então, mas que quando a gente muda um programa a nível inconsciente que gera uma bioquímica, a gente consegue mudar esse programa interno que muda o nosso programa de DNA. Então, quando eu mudo a bioquímica do corpo, vamos pensar assim, agora eu estou vibrando na alegria, a alegria tem uma bioquímica, a tristeza, ela tem outra bioquímica, a raiva tem outra bioquímica. Então, vamos pensar que as emoções, elas geram bioquímicas dentro da gente. Então, é um sistema bioelétrico, bioenergético, enfim. E isso muda. E aí, quando eu mudo essa bioquímica, eu mudo uma proteína no RNA que alimenta o DNA. E eu consigo mudar um programa a nível DNA. Então, mesmo que eu tenha lá um programa assim, predisposição a ter um câncer, predisposição a ter diabetes, predisposição a, sei lá, ter um pânico, né? Eu posso mudar isso mudando a bioquímica do meu corpo. E como é que eu faço isso? Mudando a consciência. Esse é o único caminho, gente. A gente tem que mudar a consciência e se conhecer. Gente, é bastante gente interagindo aqui. Sim. A Mônica é o nome dela, né? Ela tá comentando aqui, descobrir que Peraí, deixa eu colocar meu óculos aqui, minha gente. Em muitos casos, nós somos os criadores e que temos alguma recompensa por isso. Nem sempre é fácil. No primeiro momento sentimos revolta, mas depois é libertador. Revolta e às vezes eu falava assim, não, capaz que eu criei isso para minha vida. Eu falo por mim que o meu maior desafio foi a negação. Como eu cria bagunça na minha vida, né? Mas a gente cria mesmo. O Fábio diz aqui, fazer hipnoterapia é excelente. Eu já saí viajando pelo mundo como se eu fosse uma pena de uma águia. É libertador. Gratidão. Gratidão, Fábio, por estar aqui, pela confiança, né? Fábio já foi cliente meu. A George dizendo aqui, delícia de live. Obrigada. Maravilha.
Você quer ver, gente, Maravilha. como que a gente pode mudar um programa e como que tudo é químico? Se eu pedir para vocês, isso é até uma coisa que você faz muito aí dentro da, né, da hipnose. Imagine que você está chupando um limão bem azedo, né? Você vai sentir o áspero do limão, você vai sentir seu corpo, você vai sentir... Você está chupando limão? Tá, mas o seu corpo entende e tem toda a bioquímica. Agora imagina só você o dia inteiro pensando numa coisa triste, ou ficando revoltado com o marido, ou com os filhos, né? Ou ficando, ou vendo noticiário o dia todo, ou pensando que vai morrer por conta da Covid, ou pensando na doença. Imagina só, o que vai acontecer? Olha a bioquímica que você está criando. É a mesma questão do limão. O nosso cérebro, ele não entende o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é mal. Ele simplesmente responde aos seus comandos. Nós somos uma máquina. Então, trazer isso para a consciência. Então, o que você está alimentando? Né? Isso é mudar um programa. E aí, esse estudo da epigenética, ele fala assim, que quando a gente tem de 2.000 a 10.000 horas de uma informação contrária, a gente muda o programa. Então, eu fui fazer as contas. A gente precisa ir de 2 meses a 4 meses pensando uma coisa diferente, sentindo, criando um hábito diferente para mudar a bioquímica do corpo, para mudar um programa que a gente está trazendo a nível DNA. Olha que bacana isso. Então, tá tudo nas nossas mãos. Às vezes é porque a gente não sabe desses recursos, né? Eu sempre uso o exemplo de contas com os clientes. Geralmente na primeira consulta eles perguntam assim, mas e quantas sessões que eu tenho que fazer? Eu sempre faço uma conta rápida. Eu falo assim, gente, olha só, o mês ele tem 720 horas. Se você vem 4 vezes no mês, que seriam, né, 4 semanas seguidas, você fica comigo 4 horas. O que você vai fazer com 716 horas? Cara, é muito assim, eu sempre falo assim, a gente dá ferramentas para você. Uhum. A gente não quer ser o resto da vida uma bengalinha ali para você ser totalmente independente. A gente quer te dar ferramentas para você começar a caminhar sozinho. E depois a gente vai para manutenção, né? A importância da pessoa também fazer os exercícios, né? A gente trabalha com filme, com várias outras coisas que a gente pode dar para a pessoa fazer em casa, né? E aí, se você não faz, se você não desenvolve, se você não quer se ajustar também, o terapeuta sozinho não faz milagre, né, Lore? É verdade. E é o que eu falo para vocês. A gente, na verdade, faz 20%. O que é esses 20%? Trazer o conhecimento e conduzir. Mas a escolha sempre vai ser sua. E é uma diferença gritante da pessoa que a gente fala assim, às vezes coisas simples. Viu o filme, né? Você fez aquele negócio que eu te pedi para você fazer de manhã lá na frente do espelho. Coisa simples, gente. É criar hábito. E a gente faz isso por amor próprio. E aí dá uma diferença muito grande de quem faz isso. Igual você falou, é 716 horas que a pessoa tem, a gente não vai estar com a pessoa. E quem me conhece, e você que me conhece, sabe que eu sempre vou pregar pela questão assim, estou aqui para te ajudar, mas eu não sou sua muleta. E faço de tudo para querer que o cliente vá, né? Você mesmo sabe disso, que a gente ficou muito pouco tempo, que o objetivo realmente é esse, né? É a gente dar as ferramentas para vocês andarem. Não é ter terapeuta. O cliente que fala para mim assim, cara, eu faço terapeuta há 10 anos, eu tenho até medo. Porque, cara, 10 anos não é culpa do terapeuta, tá? É porque há 10 anos você tá esperando que o terapeuta resolva a sua vida. Não. E assim, a gente não para, igual a gente falou aqui, eu, Marli, nós fazemos terapia ainda. Por quê? Porque vai aparecer demanda. Mas o que a gente faz? Vai lá, entende o problema, soluciona ele, elabora ele, conversa, nanana, pronto, agora vamos mais um degrau, daqui a pouco a gente volta de novo. Então, a gente vai fazer terapia uma vida inteira? Pode ser que sim, mas sem gerar uma codependência do terapeuta, porque senão, né, não faz sentido, né? Então, assim, igual o Fábio falou aqui, ler muito ajuda. Realmente, hoje nós temos, assim, nós somos abençoados. O que vocês imaginarem de livros está no nosso acesso, né? Informação no YouTube, informação no Instagram. Profissionais maravilhosos fazendo live, trazendo conhecimento. Então, assim, não é igual que nossos pais passaram dificuldade, né, para ter essas informações. A gente tem tudo. É só tirar um tempo. Aquele tempo que você fica ali 1 hora no celular vendo a notícia ruim, vai lá, leia 2 páginas do livro, né? Faça uma oração, faça uma meditação, faça alguma coisa.
Faz uma autoanálise de como foi o seu dia, o que se pode melhorar da sua história. Então, assim, tem infinitas coisas que dá para ser feito. Ler também é disciplina, né? O Sérgio Adriano dizendo que estava aguardando ansioso por essa live, excelentes profissionais. O Sérgio, inclusive, ele tem no YouTube um canal, fazendo uma propaganda aqui para ele, que ele fala exatamente o que ler professor. Tem no Instagram dele, no YouTube. Então, ele dá dicas de livros, de leitura. Então, segue ele lá também, que ele dá várias dicas, faz alguns resumos. Então, quem Sérgio é um tiver... devorador de livro, eu não acompanho ele, não. Eu preciso de ajuda para ele me ensinar a ler tão rápido como ele faz. Ele é ótimo. Eu dou um livro para ele numa semana, ele já volta com o livro lido na outra. Eu falo, Jesus, que delícia! Mas é isso. Então, Lore, já só faltando 10 minutos para terminar a nossa live. É rápido, né? E aí, assim, vamos falar de onde você atende, vamos falar do workshop que você faz também, para o pessoal conhecer, né? Porque a gente sabe que não é só as pessoas que a gente atende que tá aqui com a gente, são pessoas de longe, né? E igual eu te falei, lá no início da live, eu disse, teve uma cliente minha que eu atendi lá em Ponto Alto esses dias, e ela, sua seguidora, não te conhece, mas através de uma live, né, dos óleos essenciais, porque ela não queria entrar nesse ciclo de medicação e tal, começou a fazer terapia agora. Então, assim, a importância da gente estar ajudando as pessoas, né? Então, eu quero que você fale um pouco do seu trabalho de workshop e onde será, onde você atende. Ok, eu atendo aqui em Vila Velha, né? Eu tenho uma sala aqui no shopping Praia da Costa. Então, depois a Maria até pode deixar o telefone, né? Quem quiser. Eu atendo com reflexologia e quase 20 técnicas, né? Então, eu trabalho com Theta Healing, barra, cura reconectiva, reconexão, constelação familiar, né? Enfim, e aí a gente vai de acordo com a demanda do cliente, como que ele chega e a gente agrega o trabalho, né? Enfim. E eu também trabalho com workshop de constelação familiar, que é uma coisa assim maravilhosa. Quem tiver a oportunidade de conhecer, da onde você mora, vai buscar, porque é uma técnica sensacional, onde a gente consegue olhar para o nosso sistema familiar e conseguir ajustar a dinâmica desse sistema em coisas que estão em desordem, né? Então, existe 3 leis aí dentro da constelação, que é pertencimento, equilíbrio, hierarquia, e a gente consegue olhar dentro do nosso sistema o que está em desequilíbrio, o que está fora de ordem, o que não está pertencendo e ajustar. E isso reverbera na nossa vida. Aceite vocês ou não, nós estamos a serviço do nosso sistema familiar e aí a gente tem problema com questão financeira, com relacionamento, com saúde. Muitas vezes está emaranhado aí com uma história do nosso passado, com a questão dos nossos ancestrais, porque está dentro do nosso campo morfogenético. Então, a constelação familiar é uma técnica sensacional. Eu diria assim que ela não é uma terapia, mas ela consegue fazer com que a gente ajuste o nosso sistema, entenda a dinâmica do nosso sistema familiar e sim leve isso para a terapia. E assim, o resultado é fantástico para quem conhece, sabe? E quem me acompanha também sabe que é um divisor de águas antes de constelação e depois de constelação. E aí a constelação, a gente está fazendo workshop aqui em Vila Velha uma vez por mês. Santa Maria também, né? Uma vez por mês. Quem quiser pode buscar a Marli e o Wilderson, que está aqui nessa live também. E Angélica, vai ser no né? dia 1 e 2 de maio, gente. Isso. Já anotem a data A aí. princípio, gente, a gente tá aqui. Eu tive que cancelar o curso desse final de semana por conta, né, que a gente ainda não está liberado para poder fazer esses workshops. Santa Maria, eu acredito que a gente vai conseguir fazer, tem 2 semanas ainda, né? E aí vai ser no dia 1 e 2, né? 1 e 2. Isso. Sábado e domingo. A gente tem vaga ainda para constelar para quem quiser e tem vaga para participar também para quem quiser. Depois é só procurar a Marli. E aí eu também trabalho com outros workshops, né? Com outros treinamentos de imersão, que é cura e transformação, mente do sucesso e abundância e tudo mais. Também que são técnicas sensacionais, que são assim transformadoras, onde a gente consegue mudar toda uma visão interna de crença, paradigmas que a gente traz, que fica ancorado nos nossos centros energéticos, enfim, que a mente capta e recria, né? Então, padrões de pobreza, de escassez, né? Então, tudo mais. E é isso. E estamos trabalhando a todo vapor. Estamos fazendo atendimento online também e tudo mais.
Eu atendo aqui em Santa Maria, atendo em Domingos Martins, em 2 lugares, no centro e no interior. Então, pessoal, não deixe para chegar no momento de crise, de pânico, de ansiedade, a um ponto assim de você surtar. Busque ajuda profissional, né? A gente está fazendo atendimento online também. É, Se precisar, né, Lore, a gente tem o contato aí no Instagram. A Lore também tem o Instagram dela aqui, vocês podem seguir. E agradecer, né, a todo mundo pelo tempo aqui com a gente, principalmente a Lore, né, que está aqui com a gente. É uma honra. Você sabe o amor que eu tenho por você, né, Lore? Eu Então, e eu por você, você sabe também. exatamente. A Meu Deus, quando gente, eu né, lembro se de conheceu você, há muitos anos. como você veio, né? E essa mulher poderosa, essa terapeuta profissional, gente, essa pessoa vale a pena conhecer como, né? Não só como terapeuta, mas uma pessoa sensacional. Você é uma pessoa maravilhosa, tá, Marli? Você tem um Obrigada. lugarzinho aqui no meu coração e você sabe disso. E Claro. assim, né? Se for para a gente falar algo para as pessoas que estão nos vendo, a gente também, há muitos anos atrás, a gente também estava em situações bem difíceis. E por isso que nós buscamos terapia, conhecemos terapia, cada uma da sua forma, né? Eu falo que se não foi por amor, veio pela dor. E a gente conseguiu ajustar com a ajuda de pessoas. Sozinha a gente não conseguiu. Então façam isso, busquem pessoas da onde vocês estiverem, da cidade que vocês estiverem, um terapeuta de confiança. Busquem a gente se vocês precisarem, a gente pode ajudar. Porque às vezes, igual a Marli falou, uma frase, uma palavra, uma pergunta, às vezes já vira uma chave na nossa vida, né? Então, assim, não fiquem sofrendo, porque a gente não tá sozinho. Nós temos que pensar que a gente, às vezes, o maior desafio é buscar essa ajuda, ou pedir essa ajuda, né? Porque pode estar trazendo uma sensação de fraqueza, não, né? De, sei lá, vulnerabilidade. Cara, mas terapia, ela é para autoconhecimento, é para a vida, é para mudar a sua vida. Então, isso está relacionado diretamente a amor próprio. E ninguém vai poder fazer isso por você. Então, busque, seja qual for a forma, toda forma ela é bem-vinda. Encontre uma que faça sentido para você e vá buscar. Agora está difícil por conta da pandemia? Busque os atendimentos online, busque as meditações, busque qualquer coisa, gente, mas façam algo por vocês. Por favor. É até um apelo que a gente faz, porque a gente está vendo as pessoas muito perdidas e muito desinformadas também, né? Sim, e eu falo também, Lore, que quando você faz terapia, é para você, né? Como você disse. Porém, às vezes você está com problema no relacionamento, no casamento, no trabalho, né? Enfim, em qualquer área da sua vida você tem problema. Onde quer que você vá, esse problema vai com você. Então, se você não se conhece, você não trabalha dentro de você mesmo, você é a sua única e melhor companhia. Então, você pode ir para a China, o problema vai com você, a emoção vai com você. Então, a E partir do momento que você trabalha isso dentro de você, você se conhecendo, trabalhando suas emoções, em qualquer lugar que você vai estar, você é, vai estar bem. Inclusive sozinha, né? Então, é, sempre tem essas postagens que falam assim, quando você tá chega em casa e está sozinho, toma um café, você escolhe. Ou você se sente, eu não lembro muito bem, você se sente sozinha ou você não lembro muito bem, mas tem mas uma postagem, né, que fala muito sobre isso, né? Você escolhe se você se sente sozinha ou... Não lembro muito bem. Enfim, mas então, assim, a importância de você olhar para você, de se cuidar e a partir de então, você vai apreciar a sua própria companhia, né? exatamente. E assim, como você falou, né? A terapia é para você, o processo ele é individual, ninguém sabe, por mais que a gente tente também, a gente não vai conseguir entender 100% do que realmente você traz e a bagagem que você traz, né? Mas você se conhecendo vai conseguir entender, né? Só que há o efeito dominó disso, né? Eu sempre, como você falou, para onde você vai, você leva o problema. Mas você pode mudar a visão quando você não pode mudar uma situação. E o efeito dominó é assim, reverbera na família. Você vai mudar a visão sobre seu pai, sobre sua mãe, sobre seu filho, então assim, sobre seu trabalho, sobre a vida. Então, você muda a frequência, muda a visão, tudo muda.
E até as amizades, né, Lore? Até as amizades. Tem um filmezinho que eu gosto muito de passar para os meus clientes, eu amo. Ele tá no YouTube, ele chama-se Circo Borboleta. E você lembra porque eu passei para você. Também super indico. Tem uma parte que ele muda de circo, né? Ele vivia num circo muito ruim, ele vai para um circo maravilhoso. Daí ele fala assim, o que eu vou fazer aqui? Né? Aqui não tem atração de segunda, que era o que ele era acostumado. Ele estava no melhor lugar do mundo. E ele queria continuar fazendo aquela mesma coisa, porque era o que a mente dele reconhecia. Então, assim, se a gente não ajustar, aonde a gente for, a gente vai levar o problema. Acho que seria dica de filme, gente. Consciência. Isso. Dica de filme, 20 minutinhos. Eu também super indico ele, porque eu sempre falo isso, Circo Borboleta. Ali a gente também consegue tirar vários ensinamentos, estilo de liderança, né? Que ali tem dois líderes extremamente diferentes, né? A mudança de comportamento, quem teve que mudar ali, né, no comportamento, que ele queria continuar sendo quem ele era, né? E na verdade ele teve que mudar, ele teve que criar um número para ele, né? E a humildade do pessoal do Circo Borboleta, né? Onde que o pai chega lá com o menininho e fala assim: ah, o homem mais forte do mundo. E aí o rapaz do circo fala assim: não, eu estou em segundo, primeiro lugar o seu pai, né? Então fala muito da humildade, né? Bem legal. É muito legal esse filme. Ele vale para todas. Ele é um pequenininho, 20 minutos. Ele vale para todas as áreas da nossa vida, né? Porque ali ele tinha uma dificuldade. Para quem conhece esse ator, ele não tem os braços, né? E não tem as pernas. E aí eles não tratavam ele como estranho. E é legal da história dele, que é muito legal a gente trazer isso aqui, que ele não sabia que ele tinha um problema até ele ir para a escola. E quando ele foi para a escola, na vida real, ele conta isso no documentário dele, para ele era normal, a família não tratava ele como uma pessoa diferente, né? Então, assim, tudo tá como que eu me percebo. Então, quando ele foi para aquele circo lá, eles não trataram ele como diferente. Então, você, dentro da sua individualidade, tem as suas peculiaridades e tem algo que você melhora, algo que você não é, e tá tudo bem. A gente tem 5 dedos na mão, nenhum é igual. Então a gente tem que ser igual o coleguinha, né? A gente tem que buscar o que há de melhor. E dentro dos que eu sou, né, dentro de trazer isso para a consciência, o que eu posso fazer com aquilo que eu sou e como que eu posso melhorar aquilo que eu ainda não estou de acordo, né? Então vale a dica desse filme. Depois a gente pode fazer uma live só falando de filme, porque é verdade. Muito legal. Adoro. A Tainara me ajudou aqui sobre você chegar em casa, você escolhe se é liberdade ou solidão. Solidão, isso. Isso, exatamente. Obrigada, Tainara. O Fábio dizendo aqui, com um probleminha, temos 10 motivos para resolver um probleminha. A Mônica diz, trocar a palavra problema por desafio. Legal. Isso, e a Mari, lindeza, obrigada por estar aqui. Gente, muito obrigada mesmo a todos vocês. A live vai ficar salva. Compartilhe, manda pro coleguinha. Lore, gratidão mesmo. Ai, que delícia de live. Amei, gratidão mesmo. Gratidão a todos. Pessoal, pode mandar tema de live, pode dar sugestão, né, Lore? Que a gente vai estar aí à disposição. E não deixe de cuidar de você. Você é a pessoa mais importante que existe. Então, quando você está bem, você vai ajudar muito mais do que você está ajudando, né, nesse sistema, nesse problema atual que você está passando. Pense nisso com carinho. Gente, obrigada, Lore. Boa noite. Obrigada a todos. Gente, gratidão a todos. Beijo. Gratidão. Beijo. Tchau, tchau. Beijo, gente. A Jorge dizendo amei, a gente também amou, gratidão. Tchau, tchau, gente. Um beijo. Vai ficar salva, manda para os coleguinhas.